Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Bom, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, ative o sino. E se você quiser, compartilhe com quem você acha que precisaria ouvir essa mensagem, ok? Tem um texto da palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, verso 12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Veja, ontem eu conversando com a minha esposa, e ela falando sobre uma discussão de internet relacionada a um personagem do Big Brother, que inclusive é uma atriz chamada Carla Dias, e ela foi colocada num falso paredão e sofreu uma falsa eliminação. E aí eles fizeram uma espécie de um experimento social, colocaram ela num quarto à parte, né? E ela ficou ali naquele quarto, ouvindo e observando tudo que os outros brothers falavam sobre ela. Ela automaticamente ficou surpresa com o posicionamento de algumas pessoas que pareciam ser suas amigas, inclusive, se eu não me engano, uma delas ela teve uma espécie de uma fé, e ela ficou perplexa com aquela situação. E aí eu fiquei me imaginando, me colocando no lugar dela. Porque veja, vamos imaginar se nós tivéssemos essa capacidade de ter uma câmera escondida, alguma coisa desse tipo, viver numa espécie de um Big Brother da vida real, e a gente tivesse a possibilidade de poder ouvir o que as pessoas dizem sobre nós quando nós não estamos presentes. Eu creio que talvez nós teríamos algumas surpresas, porque talvez algumas daquelas pessoas que pareciam ser nossas amigas, talvez não seriam tão amigas assim. E aí o mais interessante é que ela teve que voltar para casa e voltar ao convívio daquelas pessoas. E eu fiquei pensando, a diferença é que muitas vezes a gente não sabe necessariamente quem é que age assim conosco nas nossas costas, e a gente acaba tendo que conviver com esse tipo de situação. E a vantagem no caso dela é saber quem é quem, e nós muitas vezes não sabemos exatamente quem é quem nesse tipo de coisa. Veja, eu li esse texto porque muitas vezes a gente se coloca no lugar de quando somos vítimas e quando somos afetados por alguma situação, mas nós também podemos ser o agente daquele outro tipo de pessoa, sermos aquele outro tipo de pessoa, ser o agente de um ataque, de uma fala mal colocada e assim por diante. Eu costumo dizer que eu tenho um determinado amigo, né, que ninguém fala mal dele próximo de mim, né? E ninguém, eu tenho certeza, que fala mal de mim próximo dele, porque nós temos uma amizade muito profunda e eu sei quem ele é, e sei que tipo de pessoa ele é. Sei dos seus defeitos, mas também sei das suas qualidades. Então as pessoas não conseguem, não falam mal dele perto de mim. E eu creio que as pessoas deveriam aprender a ser assim. Isso chama-se amizade. Isso chama-se um relacionamento profundo, porque hoje os relacionamentos eles são dados muito na superficialidade. Se nós funcionamos, como diz Rodolfo Abrantes, no sistema das pessoas, nós servimos. A partir do momento que nós não funcionamos mais, nós não servimos mais para aquelas pessoas, porque não funcionamos mais no sistema delas. E a amizade é você aceitar a pessoa como ela é. Inclusive eu costumo dizer uma coisa que o pastor Neu Barreto sempre diz, que é amigo não se escandaliza com as nossas crises. Então ele não vai se incomodar se eu estou bem ou estou mal. E amigo que é amigo, ele fica feliz com a minha felicidade. Então se a minha felicidade incomoda alguém, talvez eu tenha que repensar. E eu lembro de uma experiência, porque eu já defendi pessoas que eu não era tão amiga assim, e as pessoas vieram falar e eu falei, não, você está errado, ela não é dessa forma, ou você está enganado, não foi bem assim. Eu conquistei um amigo há muitos anos atrás, ele era meu professor de escola bíblica, ele tinha um português muito difícil, né? Porque ele lia muito livro do Caio Fábio. Quem lia livro do Caio Fábio sabe que tinha que ter um dicionário Aurélio do lado para poder entender os livros dele, e ele usava muito de palavras difíceis, e um dia ele faltou na escola bíblica e começaram a falar muito mal dele, que as aulas dele era isso. Eu falei, não, ele pode ter um português difícil, mas ele tem muita profundidade.
Ele tem muito conteúdo. Tanto que em conversas com ele eu tirava pregações. E depois ele foi à minha casa me agradecer por eu ter defendido ele quando ele não estava presente, e ele se tornou um amigo que eu conquistei em função de uma questão de lealdade, porque eu não achei justo o que estavam falando dele em função daquela situação. E eu já vi cenas também da pessoa falar mal de alguém, né? Eu ouvir a pessoa falando mal de alguém, de repente aquele alguém aparece e a pessoa trata com todo aquele amor e carinho, e eu fico, meu Deus do céu, mas como é que pode ter, há 2 minutos atrás, estar falando mal e agora tratar dessa forma? E aí eu me questiono, será que ela não faz o mesmo comigo? Mas a grande questão não é o que farão de nós, é o que nós faremos em relação às pessoas. As pessoas, elas são o que são. E nós temos que preservar a nossa essência, o nosso caráter e a nossa maneira de se conduzir. Por isso Jesus Cristo, ele deu uma diretriz. Ele não disse, espere que as pessoas façam por você para que você faça por elas. Não, ele disse, assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. E muitas vezes você não vai ser recíproco. Você não vai receber de volta aquilo que você está ofertando. E é da vida, é do jogo. Mas esta é a lei e os profetas. E uma coisa que a gente tem que aprender. A Bíblia diz, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Nós temos que aprender a ser assim. Nós temos que aprender a fazer isso. Mas nós temos que aprender uma coisa. Que mais bem-aventurada a coisa é dar do que precisar receber. Nós vamos conviver. Nós teremos essa experiência e talvez nós tenhamos uma experiência social constante e nós não temos que mudar. Porque há um personagem nesses jogos que ela é uma pessoa muito sincera. E uma coisa que eu vejo que falta muito no nosso tempo, nas relações humanas, principalmente questões de amizade, são 3 coisas. Primeiro, maturidade, para aceitarmos quem nós somos, aceitar o outro como ele é, aceitar muitas vezes quando ele coloca algo que nós não gostamos e para nós parece duro, mas nós temos que ter maturidade para poder assimilar, porque o que preza, o que vale é o que eu prezo em relação à pessoa dele. Segunda coisa é sinceridade, porque sem sinceridade as coisas são fadadas a ruírem com o tempo, porque mais dia menos dia as pessoas vão se revelar quem elas são. E, por fim, lealdade, porque quando nós somos leais, nós estamos obedecendo um princípio do amor, porque no amor está contida a verdade e a lealdade. E é isso que Cristo espera de nós. Faça aos homens o que você gostaria que os homens vos fizessem. Pense nisso. Deus abençoe você.